Bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sou Ivan Lima e é um prazer ter a sua companhia. Por acaso você já teve a oportunidade de passar em uma grande ponte que fica acima da água? A Ponte Rio-Niterói, por exemplo. Ou talvez você tenha tido uma oportunidade mais distante e passou pela Ponte Golden Gate, no estado americano da Califórnia. Independentemente de qual você teve a oportunidade de conhecer, é fato que essas construções são impressionantes, não são? Simplesmente pelo fato de terem sido construídas acima da água. Então, qual o segredo por trás dessa engenharia? Como essas pontes são construídas com toda a segurança necessária para que milhares de carros transitem diariamente? Se você já fez esse tipo de pergunta, hoje eu te conto a resposta. Combinado? Então vamos lá. Antes de partir diretamente para o processo, primeiro é preciso explicar dois conceitos de suma importância para os projetos envolvendo pontes acima da água: os tubulões e os caixões. Basicamente, essas duas estruturas constituem os dois tipos de alicerce para uma futura ponte e fazem parte de um trabalho inicial da construção. Depois de um mapeamento geotécnico detalhado do terreno submerso, é preciso realizar uma terraplanagem para que os tubulões sejam capazes de fazer uma fundação profunda, normalmente constituída por segmentos circulares. Resumidamente, os tubulões possuem cerca de 3 metros de diâmetro e podem ser descritos como tubos metálicos cujas pontas devem chegar até o fundo da água. Durante a terraplanagem, o terreno passa por um processo de retirada ou colocação de terra para que o solo fique mais nivelado, pois assim é possível evitar maiores problemas durante a construção. Tudo é feito com o máximo de cautela e necessita de vários cálculos para ter certeza do quanto será preciso depositar ou retirar de terra. Uma vez que a terraplanagem é concluída, só é preciso fazer mais uma coisa antes de usar o tubulão. Para dar apoio ao assentamento, é feita uma escavação preliminar, com o objetivo de construir uma espécie de poço de 1,5 metro a 2 metros de profundidade. Quando ficar pronto, esse poço primário receberá um molde de madeira ou metálico que ficará ao redor da ferragem do tubulão. Assim que todo esse primeiro segmento estiver pronto, o molde circular externo é preparado, geralmente com 4 metros de comprimento. Após o início do trabalho de escavação com o tubulão para que o alicerce atinja maiores profundidades, é acionado um dispositivo que vai bombear a água para fora do tubo. Assim será possível enchê-lo com concreto que servirá de sustentação para a ponte. O comum é que a escavação avance em espaços de 1 a 1,5 metro, por exemplo. A ideia é continuar perfurando o terreno até chegar na profundidade estabelecida pela inspeção da construção ou até atingir a profundidade pré-estabelecida no projeto. Enquanto isso, um sistema de ar comprimido faz com que o interior continue seco, ao mesmo tempo que a edificação da base toma forma. Depois que o tubo penetra o terreno, alargar a fundação é uma das formas mais eficientes de fazer com que o alicerce tenha uma sustentação melhor e que se aproveite de toda a resistência do solo. Para saber se isso é viável, os engenheiros fazem uma nova inspeção do terreno para conferir se está tudo certo com a base e se as dimensões estão corretas. Apenas assim, depois de todo esse processo inicial, que o chamado tubulão é preenchido com concreto. Em determinadas ocasiões, a estrutura de metal acaba sendo aproveitada como parte do pilar, mesmo depois que o concreto já está finalizado. Logo em seguida, acima do tubulão, é construído um bloco de concreto que servirá como uma espécie de segunda base para o restante da ponte. Normalmente, quando você vê uma foto desse tipo de construção acima do mar, essa segunda base parece estar flutuando na água. Só que a verdade é que ela tem uma grande coluna de sustentação logo abaixo. Somente então, depois de todos esses processos envolvendo o fundo d'água, é que os pilares que estamos acostumados a ver ficam prontos. Agora que você tem em mente como é e como funciona o tubulão, não vai ser difícil entender o outro alicerce que eu mencionei anteriormente, os caixões. Eles podem ser feitos de concreto armado ou até mesmo
com estruturas de aço e ajudam a escavar o solo e construir os pilares de forma parecida com os tubulões. Para entender tudo isso com mais detalhes, nada melhor do que saber a história de uma construção bem famosa na engenharia. Vamos pegar como exemplo a ponte japonesa, a Akashi Kaikyo, que liga as cidades de Kobe e Uwaya, e é considerada a maior ponte suspensa do mundo. Ela foi inaugurada em 1998, depois de passar 10 anos sendo construída, e até hoje chama a atenção por todos os detalhes do projeto. Isso porque a estrutura foi criada de forma que a ponte resistisse a tsunamis, terremotos e tufões. No início de tudo, até que fosse encontrada uma base firme para sustentar os pilares, os trabalhadores precisaram usar grandes escavadeiras para afastar as camadas de lama do solo submerso. Já para construir as fundações, os caixões, que eu mencionei, entraram em ação. No caso da Akashi Kaikyo, foram escolhidos caixões de aço com 80 metros de largura e 70 metros de altura. Por causa do tamanho de toda a estrutura, eles foram projetados em solo firme para só então serem levados até o lugar em que seriam instalados. Vale lembrar que existe um espaço entre a parede interna e a parede externa dos caixões, o que acaba resultando em uma espécie de compartimento de ar que faria com que a estrutura flutuasse na água. No entanto, como esse espaço entre as paredes fica cheio d'água quando os caixões chegam no lugar de instalação, a estrutura, consequentemente, afunda até a região escolhida. Quando essa base inicial ficou completamente apoiada no fundo, foi colocado concreto tanto no espaço das paredes quanto no espaço central. Com isso, a água do mar foi mandada para fora instantaneamente, resolvendo mais uma parte do trabalho. Para finalizar essa fase inicial, o lado superior do caixão recebeu uma tampa de aço e assim que houve a cura do concreto, a estrutura estava pronta para comportar o pilar da torre. Caso você esteja por fora de algumas expressões mais específicas deste ramo, essa tal de cura nada mais é do que uma técnica de hidratação do concreto, para que os efeitos de evaporação da água diminuam e não apareçam trincas e fissuras na construção. Inclusive, essa hidratação se refere à reação entre a água e o cimento, que resulta nas propriedades de aderência e endurecimento. Muito curioso tudo isso, você não acha? Ainda em relação à ponte Akashi Kaikyo, ao observar algumas fotos, você perceberá que a construção se assemelha muito com outras pontes ao redor do mundo, principalmente por conta das torres de sustentação dos cabos. Na ponte japonesa, cada uma delas tem nada menos que 300 metros de altura. Todo esse tamanho mantém a curvatura perfeita dos cabos, o que, consequentemente, ajudará a suportar todo o peso dos extensos vãos. E aqui podemos tirar uma regrinha para esse tipo de construção. Quanto mais extenso for o vão, mais comprida deve ser a torre. É por isso que os cálculos devem ser feitos com muito cuidado. Afinal, uma estrutura tão grande e complexa não pode se dar ao luxo de ter erros, concorda? Então, não apenas porque a vida das pessoas que transitam pela ponte depende de uma construção correta, mas também porque a ponte Akashi Kaikyo foi feita para resistir a fenômenos naturais. Por exemplo, a aerodinâmica da estrutura foi planejada de forma que não causasse resistência aos ventos e que não fosse amassada de alguma forma. Já para resistir aos terremotos, as torres foram idealizadas com seções em aço que absorvem o choque do tremor e se movem conforme a terra se movimenta durante o abalo sísmico. Curiosamente, antes mesmo de ficar pronta, a ponte resistiu a um grande terremoto, responsável por devastar a cidade de Kobe e vitimar mais de 6.000 pessoas. O ano era 1995, quando o terremoto criou uma falha geológica e, surpreendentemente, fez com que a ponte se afastasse 1 metro de distância de uma de suas extremidades. Por causa disso, o vão central precisou ser aumentado em 1 metro. Ainda que tenha gerado esse contratempo, não deixa de ser impressionante que o único problema que o terremoto gerou na ponte tenha sido esse. Bom, esses foram os detalhes de como as pontes são construídas em cima d'água. Se você sabe de mais algum detalhe sobre essas estruturas, me conte nos comentários e até a próxima. Um grande abraço. Tchau!